Oi, minhas Jacimores, tudo bem com vocês? Sei que você está se preparando para o concurso da Polícia Federal e eu vim trazer aqui um texto, porque vejo que vocês têm uma dificuldade em interpretação de texto e até mesmo das assertivas que são apresentadas aí pela banca CESP. Então agora, ó, nada mais, porque eu sou Jaciana Vieira, vou acabar com a dúvida de vocês. E vocês aí, ó, são os novos concursados da Polícia Federal. Vem comigo. Vou trazer esse texto narrativo. Texto narrativo é aquele que tem os elementos da narrativa, que é o pente ou o penta, que são 5 elementos realmente. Olha aí. Personagem, espaço, narrador, tempo, e se for pente, enredo, e se for penta, ação, que é o resuminho. Eu costumo dizer para meus alunos que é o resumo do resumo da história apresentada. Então, vamos avaliar esse texto e as assertivas que a banca traz para vocês. Tinha de deixar aquela casa. Não sentia saudade. Era uma casa escura, com um cheiro doce e enjoado que nunca passou. Não tinha vista a não ser a da janela que dava para o edifício ao lado, e só via as cozinhas. Quando anoitecia, toda aquela vizinhança começava, ao mesmo tempo, a fazer bife, e o ar ficava cheirando a cebola e alho. Ia-se embora com alegria até, porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Não todo, mas um pedacinho que, lá um dia, talvez lhe mostrasse um navio passando, claro, arejado. Mas era preciso levar suas poucas coisas. Uma calça, 2 camisas, um rádio de cabeceira, talcos, dentifrícios, uma lavanda, 4 ou 5 toalhas. Cabia tudo em uma mala só. Mas tinha gaveta. Tinha de desocupar aquela gaveta. 5 ou 6 cartas guardadas ali. Resolveu ler. A começar pela primeira, pondo-as em ordem pelas datas. Ela dizia tanto te amo, e contava que andara chorando na rua, que o fora esperar na estação, que a parenta já andava desconfiada de sua tristeza. No fundo de um envelope, o raminho de cabelo havia escurecido com o tempo. Mas era um pedacinho de sua beleza e, de qualquer forma, um pouco de presença a quem querer bem. E aí, esse texto de Antônio Maria, escrito em 1994, vem iniciar a prova de língua portuguesa da PF. Essa prova é de 2011. Com referência às ideias e aos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir. Quando a gente julga se está certo ou se está errado. Então, a gente tem que falar se é certo ou errado. Infere-se do texto que a personagem, ao longo de toda a narrativa, então, narrativa é uma história narrada, contada, e que tem aqueles 5 elementos da narrativa. Vocês vão lembrar sempre, ó, do pente ou do penta. Está sendo tomada por um tipo de nostalgia que está sendo relacionada ao espaço físico, que ela não está, mas sim há uma saudade de um estado, o da primeira paixão. Nostalgia é lembrar das coisas antigas, sabe? Aquelas coisas que dão saudade, que não está relacionada ao espaço físico. Vou até destacar aqui, ó, o Lumicolor. Não está relacionada ao espaço físico. Se descreveu com tantos detalhes, né? Como o que se acontecia ali no apartamento, até relatou o cheiro que sentia quando todo mundo fritava os bifes de uma vez só, não é isso? Então, não está relacionada ao espaço físico? Está sim. Então, essa nossa primeira alternativa está errada. O vocábulo até, no 7º período do primeiro parágrafo, empregado no sentido de inclusive, poderia ser deslocado para o início do trecho, com
alegria até. Então, a gente vai ficar de olho aqui, ó, com alegria até, no primeiro parágrafo. Para você que ainda tem dúvidas como separar os períodos, porque é pedido muito em período agora, né? A gente começa a contar da letra maiúscula até o ponto que encerra essa oração. Porque período são frases com verbo, coisa que a gente chama de oração, que se encerra no ponto final, mas não é exatamente aquele pontinho. Pode ser interrogação, exclamação, reticências, vírgula não é considerado como fim de período, tá? Porque é apenas uma pausa breve. Ponto e vírgula também é apenas uma pausa breve. Então, vamos lá no primeiro parágrafo. Vamos ver se até, com alegria até. Olha aqui. Com alegria até. A gente pode perceber que esse termo está deslocado aqui, ó, com uma vírgula e uma outra vírgula. Se o termo estiver entre vírgulas, isso quer dizer que sim, eu posso retirá-lo ou eu posso deslocá-lo, tá? Olha como eu poderia dizer, com alegria ia-se embora, com alegria até, ia-se embora, porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Inclusive, eu poderia até deixar essa parte, eu poderia até tirar esse termo, ó, ia-se embora, porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Lógico, que quis aí demonstrar que estava indo bem, estava indo alegre. Por quê? Porque o outro apartamento era melhor. Então, se está deslocado com vírgula, eu posso sim colocar na frente. E para quem tem dúvida aí em contar os períodos, olha que a letra maior está começando até um ponto final. Ó, olha o outro começando. 2, 3, 4, 5, ó, 6. Então, esse aqui é o sétimo período. Quem tiver dúvidas, coloca aqui no comentário, que eu explico novamente, tá? Então, pode sim ser deslocado, tá certinho. O termo ali do quinto período do segundo parágrafo, olha aqui. Vamos lá para o segundo parágrafo, e a gente vai ver essa palavra ali. Refere-se àquela casa? Vejamos. Olha aqui o ali. Mas era preciso levar suas coisas, uma calça, 2 camisas, um rádio de cabeceira, talcos, dentifrícios, uma lavanda, 4 ou 5 toalhas, cabia tudo em uma mala só. Mas tinha a gaveta, tinha de desocupar aquela gaveta, 5 ou 6 cartas guardadas ali. Ali onde? Na gaveta. Então, está se referindo aqui, a gaveta. Agora, tem gente que vai perguntar assim, poxa, qual é a diferença de... Olha, mas era preciso levar as coisas aqui, mas tinha gaveta, tinha de desocupar, né? Do que? Qual a diferença? Tinha de ou tinha que? Quase nenhuma. Mas semanticamente, no sentido, é o seguinte: tinha de, isso aí é uma obrigação. Tinha que realmente ser feito, tá? Eu tenho de estudar, tem mesmo, porque você tem esse compromisso, é obrigatório o estudo. Então, esse ali está se referindo a quê? A gaveta. Vamos lá. Então, não está se referindo àquela casa, está se referindo à gaveta. Então, esse aqui está errado. Os vocábulos claro e arejado, ao final do primeiro parágrafo, fazem referência a navio, vocábulo que os antecede no período anterior, ou seja, na oração anterior. Vocábulo é a mesma coisa que palavra, tá? Vamos ver lá, no finalzinho do primeiro parágrafo.
e parágrafo, para lembrar vocês, ó, é tudo que vai começar aqui no cantinho já deslocado, ó. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, é tudo que começa com aqueles famosos 2 dedinhos que a gente fazia de margem na hora de uma redação. Então, quando mostra aqui no finalzinho, ó, claro, arejado, está se referindo a navio? Vamos ver. Ia-se embora com alegria até, porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Não todo, mas um pedacinho que, lá um dia, talvez lhe mostrasse um navio passando. Claro, arejado. A gente está falando de quê, gente? Do outro apartamento. Então, o outro apartamento, que é claro e arejado, não o navio. Vejamos, sem prejuízo, ou seja, não vai mudar em nada do que a gente está lendo, ó. Para o sentido original do texto, o período quando anoitecia, toda aquela vizinhança começava ao mesmo tempo a fazer bife e o ar ficava cheirando a cebola e alho. Poderia ser restrito, vamos ver se restrito dessa forma muda alguma coisa. Ao anoitecer, toda aquela vizinhança começava a fazer bife e o ar ficava cheirando a cebola e alho ao mesmo tempo. Nossa, não foi falado isso, né? Que ficava com esse cheiro ao mesmo tempo. Na frase original, falou-se o quê? Falou-se que todos começavam a fritar ao mesmo tempo. Não que ao mesmo tempo ficava com cheiro de cebola e alho. Isso aí é um detalhe, né? Mas um detalhe que faz toda a diferença, ainda mais quando a gente está nervoso fazendo a prova. Então, acalme-se, leia, pense que a banca quer te pegar pelo pé, mas você, ó, vai seguir em frente. Então, aqui, ó, tá errado. Ainda com relação aos aspectos linguísticos desse texto que a gente está analisando, julgue os itens subsequentes, ou seja, a gente vai continuar julgando. É bom, né? Julgar. Então, vou botar todo o nosso poder de julgamento agora aqui nessa prova. No sétimo período do primeiro parágrafo, a forma lhe, olha aqui o lhe, vamos ver o lhe, desempenha a função de complemento indireto da forma verbal. Mostrar-se. Complemento indireto, nada mais, nada menos é do que objeto indireto, que é o complemento verbal, é quando o verbo precisa, sim, de um complemento. E esse complemento é ligado ao verbo com uma preposição e funciona como elemento de coesão ao retomar o personagem da narrativa. Vamos ver a que ou a quem esse lhe se refere? Vamos ver, no finalzinho do primeiro parágrafo. Aqui o primeiro parágrafo. Ia-se embora com alegria, até porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar, não todo, mas um pedacinho, que lá um dia, talvez, olha o Lê, a gente já tinha visto que esse era o sétimo período, né? Mostrasse um navio passando. Então, mostrasse a quem? Mostrasse, né? A quem, gente? Ao narrador. Então, sim, retomar esse personagem da narrativa. Então, mostrasse a ele, ou a ela, essa personagem que está sendo relatada. A forma verbal foi empregada com o mesmo sentido nas duas ocorrências, nos seguintes períodos do parágrafo, mas tinha gaveta, tinha de desocupar aquela gaveta. Na forma verbal, tinha, nessa questão
acima, na 6, a gente diz que ela possuía, né, essa visão. Agora, vamos ver aqui. Tinha a gaveta, existia, aqui no sentido não é de possuir, e sim de existir. Do tipo, existia uma gaveta, havia aí uma gaveta. Tinha de desocupar aquela gaveta. E esse tinha aqui é uma obrigação. Tínhamos já até falado, né? É uma obrigação, não é uma posse, não é o mesmo que existir, e sim uma obrigação. Então, foi empregada com o mesmo sentido? Olha aqui, a gente já viu que não foi empregado com o mesmo sentido. E agora, a última questão desse texto é: na oração, a gente fala em oração toda frase que tem o quê? Isso mesmo, verbo, você já está pertinho aí dessa contratação. Então, cabia tudo em uma mala só. Então, a primeira coisa que a gente vai buscar é a nossa vitória, nosso V de vitória. E o nosso V de vitória lembra o V de verbo. Olha aí, ó, cabia. Aí eu faço a perguntinha: o que cabia em uma mala só? Tudo. Quando eu faço a perguntinha e a resposta vem, esse aqui é o sujeito. Então, o vocábulo tudo exerce a função de sujeito? Sim. Está certo? Então, exerce a função do sujeito. Quem faz aí a ação de caber é tudo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Caso tenha ainda alguma dúvida, só colocar aqui nos comentários. E aí, a gente tem o texto 2. Quer continuação? Chama. Só pedir também. Quero o texto 2. Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo!